Luciana Araújo, sou nutricionista materno-infantil e hoje estou aqui mais uma vez na Semana do Bebê, só que agora para falar sobre como deixar a alimentação mais atrativa e nutritiva de uma forma simples e acessível. E aí, vamos lá? Então, através de técnicas simples, podemos deixar as refeições, além de nutritivas, atrativas para as crianças, principalmente para aquelas que têm dificuldade em aceitar novos alimentos ou alimentos que, digamos, são mais saudáveis, ok? A primeira coisa que eu queria deixar aqui e reforçar é uma orientação que eu já dei no vídeo anterior, que é em relação à água. É muito importante sempre estar ofertando água para essas crianças, principalmente e preferencialmente nos intervalos das refeições. Muitas crianças não gostam muito de beber água, acham, às vezes, no momento da brincadeira, a brincadeira está mais interessante do que beber água, então você pode deixar esse momento de beber água mais atrativo, colocando num copo colorido, ou de repente saborizando a água. O que é saborizar a água? É colocar, por exemplo, gotinhas de limão ou pedaços de alguma fruta dentro dessa água, que vai agregar sabor, além de nutrientes, de forma mínima, obviamente, mas vai deixar essa água, vamos dizer assim, mais palatável para aquelas crianças que não gostam de beber água. Seria bem interessante lançar mão dessas estratégias. Dando seguimento, vamos falar um pouquinho sobre frutas. Tem muitas crianças que têm dificuldades em aceitar frutas ou até mesmo de provar novas frutas. E daí o que acontece? Muitas vezes a gente quer que elas provem na forma habitual. Então, por exemplo, uma fruta, normalmente a gente oferta a fruta in natura, né? Pega lá, no caso a banana, e oferta lá, descasca e dá a banana. Mas quantas formas existem de ofertar essa banana para essa criança? In natura, numa vitamina, a banana frita, uma farofa de banana, um bolo de banana, misturar essa banana com outras frutas, na verdade uma banana congelada, batida ali com abacate ou com, de repente, morangos também. Dá para fazer um sorvetinho bem gostoso e natural para essas crianças. Para aquelas crianças que são maiores de 1 ano, pode acrescentar leite nesse tipo de receita e colocar lá no congelador e fazer um sorvetinho. Mas assim, o ideal é usar a criatividade. Quantas receitas você consegue imaginar usando algumas frutas? Não só a banana, o abacaxi, que também a gente pode ofertar in natura, fazer um suco, fazer um bolo, também fazer aí um picolé. É bem interessante variar as formas de apresentação dos alimentos para as crianças. Não só frutas, vamos para as raízes, uma macaxeira. A macaxeira a gente pode fazer a macaxeira cozida, mas também a gente pode fazer uma macaxeira assada ali no forno. Vira uma vez ou outra frita também, não tem problema. Pode fazer um bolo de macaxeira. E aí, lembrem daquela dica que eu dei anteriormente. Para todas essas combinações, para todas essas receitas, é interessante trazer a criança para a cozinha e participar desse momento. É bem legal que ela se familiarize com o alimento, né? Tem criança que não sabe a diferença de uma banana para um abacaxi. Não achem estranho. Tem criança que não sabe a diferença de um melão e uma melancia, o que é uma manga, o que é uma pinha. Então apresentem esses alimentos inicialmente às crianças. Elas precisam ao menos conhecer os nomes das frutas, dos legumes, das verduras e se familiarizar com elas, consumindo na forma a qual vocês estão habituados a consumir, mas também de formas criativas. Então usem e abusem da criatividade, tá bem? E aí, uma outra dica é que tem muitas crianças que têm dificuldades de aceitar verduras, né? Os verdinhos. Como é que a gente pode adicionar, acrescentar na alimentação das crianças os verdinhos para aquelas crianças que não aceitam? Existem muitas dicas, mas tem uma bem simples que a gente chama de o suco do Hulk, que é um apelo maior principalmente para os meninos, mas para as meninas vocês podem estar apelando para algum desenho animado que elas gostem, que nada mais é do que, por exemplo, pegar um suco de abacaxi e acrescentar ali couve. Nesse suco de abacaxi, esse suco vai ficar verde, né? E aí oferta esse suco para a criança. É uma forma de inserir a verdura. Não necessariamente a criança precisa comer aquela folha in natura. Podemos sim acrescentar, fazer um picadinho, por exemplo, um brócolis, ou até mesmo couve, ou alguma outra folha que você tem o hábito de consumir na sua casa, né? Pode picar bem pequenininho aquilo e refogar o arroz com essa verdura, com essa
com esse folhoso e deixar o arroz colorido, o arroz vai ficar verde. Em beterraba, mesma coisa, faz o arroz das princesas, que é assim que eu falo para as minhas pacientes, que é colocar um pouquinho da beterraba raladinha, se ela não aceitar a beterraba inicialmente, mas pelo menos um pouquinho do suco da beterraba ali naquele arroz, para ele ficar rosa, e assim a criança vai se familiarizando aos poucos. Também não adianta, né, vocês quererem que a criança que não consome de repente nada, colocar uma folha de alface lá no prato da criança e a criança comer, ela não vai. Essa exposição tem que ser aos poucos, tem que ser de forma lúdica, tem que ser de maneira, vamos dizer assim, planejada. Porque às vezes, impor a criança para comer, apresentar de uma forma assim muito agressiva, uma quantidade grande, ao invés de fazer com que a criança tenha interesse, afasta ainda mais ela. Então é bem importante que vocês tentem começar aos pouquinhos. Então vamos dizer, mais uma vez, voltando para as verduras, que normalmente é o que as mães têm mais problemas. Então vamos dizer que você quer que seu filho coma tomate. Você não vai colocar 5 fatias de tomate, 5 rodelas de tomate no prato do seu filho inicialmente. Você vai colocar ali, sabe quando a gente faz um vinagrete e corta o tomate bem pequenininho? Você vai começar colocando um pedacinho daquele no prato. Mesmo que a criança não coma inicialmente, ela pelo menos aceitar a presença daquele alimento naquele prato. E aí, em algum momento, ela ter a curiosidade, pelo menos, de cheirar, de passar a língua, ou até mesmo de misturar com a comida e conseguir consumir. Mas isso é aos poucos, também não pode forçar, tá? Eu só tô dando algumas dicas gerais. É óbvio que isso é um assunto extremamente extenso. E, mais uma vez, se tem essas questões nas casas de vocês, procurem a ajuda de um profissional para estar orientando, mas sempre lembrando que assim, então vamos dizer que uma criança tem 5 anos, 6 anos, 10 anos e não consome verduras. Não vai ser em uma semana que ela vai passar a comer, vai levar um tempo aí, tem que ser um trabalho de formiguinha, de pouquinho em pouquinho, mas consegue. O que precisa de persistência, de insistência, de, vamos dizer assim, incentivar a criança, mas sempre de forma positiva a estar consumindo esses alimentos. E aí, essas verduras, esses vegetais podem entrar em várias receitas, como eu já falei. As verduras podem entrar em receitas de sucos, muitas vezes podem entrar em receitas aí que a criança talvez aceite uma omelete, né? Bater ali um ovinho com uma verdura picadinha. Simples, colocar e ver se essa criança aceita, né? Não sei se vocês têm o hábito de ofertar amendoim, castanhas, que são alimentos que, assim, são interessantes, tem nutrientes muito bons, né, para criança, mas às vezes a gente não oferta muito, às vezes a criança não aceita. Para aquelas crianças pequenininhas é sempre interessante que esses alimentos sejam ofertados na forma de farinha, um farelo. Para as maiores pode ofertar inteiro. E para aquelas que não aceitam de forma nenhuma, aí pode adicionar nas receitas da mesma forma. Por exemplo, pode fazer uma bananinha em rodela e adicionar um pouquinho dessa farinha de alguma dessas sementes, dessas oleaginosas, como o amendoim, a castanha, de repente. Tá bem? Então, é usar a criatividade para ir pensando formas de inserir isso na alimentação da criança. Esse suco, como eu já falei, o suquinho da beterraba, né? Fazer um suquinho concentrado e às vezes adicionar umas gotinhas ali numa tapioca e deixar a massa da tapioca rosa. Assim, para criança, às vezes, isso basta para que ela comece a consumir aquele alimento. Então, assim, tem que trazer para o mundo da criança, né? Isso, e eu acredito que não sejam medidas tão difíceis de serem realizadas. É mais uma questão de dedicação mesmo dos pais, dos cuidadores, em relação a essas, vamos dizer assim, esses ajustes, a essas técnicas na alimentação da criança. Também tem uma coisa que é, assim, os lanches, que eu já falei muito também anteriormente, mas eu vou voltar com isso, que é, a gente normalmente associar lanches a fast food, é ofertar para criança biscoito recheado, bolacha, pipoca, salgadinho. Pipoca que eu falo, pipoca aquelas de pacote, óbvio. Salgadinhos, chocolates. Então, tudo isso tem como fazer em casa, né? E aproveitar esse momento de quarentena, que tem um tempinho maior disponível para estar fazendo. Então, no lugar do salgadinho, faz uma pipoca, né? Pipoca de milho ali estourada em casa. Pode acrescentar temperos nessa pipoca, pode colocar um orégano, pode colocar, de repente, não sei se vocês têm o hábito de usar, mas é muito interessante usar açafrão, cúrcuma, que é aquele tempero amarelinho, deixa a pipoca colorida e ainda acrescenta sabor, tá? Uma coisa muito comum
uma dúvida, na verdade, muito comum das mamães é em relação a como substituir o danoninho, né? Os famosos danoninhos na alimentação da criança. Eu normalmente recomendo o iogurte natural, que na verdade é um alimento, né, que ao contrário dos danoninhos só levam 2 ingredientes, que é leite e o fermento lácteo. Os danoninhos levam açúcar, corantes, conservantes, tudo o que a gente não recomenda normalmente na infância. E aí, o que pode fazer? Pegar esse iogurte natural para os maiores de 2 anos, pode colocar ali um fiozinho de mel e bater com alguma outra fruta junto. Para os menores de 2 anos, entre 1 e 2 anos, bater apenas com frutas. Então, uma manga, um abacate, uma banana, fica com um sabor, né, bem agradável. Mas as mães às vezes reclamam um pouco que o custo do iogurte natural é mais alto. E de fato é. Só que existem formas de fazer esse iogurte natural em casa. Então procurem aí no YouTube como fazer iogurte natural em casa. Normalmente usa um pote do iogurte natural, que tem ali 180 gramas, e 1 litro de leite. E aí você faz 1 litro de iogurte natural usando apenas esses 2 ingredientes, tá? Então, assim, tudo é uma questão de buscar por informação. Através de a gente se empoderar, de a gente buscar essa informação, a gente consegue ter uma alimentação saudável, como eu sempre já falo e repito, né? Já falei. A alimentação saudável não precisa ser cara, a gente precisa se informar sobre como ter acesso a uma alimentação saudável de forma mais barata. Então, além disso, existe um danoninho que você pode bater ali o inhame, bate o inhame com o inhame cozido, obviamente, com banana. E aí fica a consistência de danoninho. Essa opção para os bebês menores de 1 ano que estão ali em introdução alimentar, bate o inhamezinho cozido com alguma fruta, um morango, uma banana, e fica com a consistência de danoninho. Então existem formas, tá? De ter acesso ao alimento que vocês querem de uma forma sempre mais saudável. Então, todas essas são técnicas que é para agregar valor, né, deixar mais nutritivo e fazer com que a criança tenha interesse por uma alimentação mais saudável. Além dessa questão de inserir frutas, verduras e voltando lá para aquela questão das crianças que não aceitam muito bem os alimentos, você pode fazer brincadeiras. Por exemplo, escolher, sei lá, 5 frutas diferentes, picar num pratinho, porcionar em 5 pratinhos e brincar de cabra cega com a criança. Então coloca lá uma venda na criança e vai falar pra ela que ela vai ter que adivinhar que fruta é aquela. Às vezes a criança só conhece 3 das 5 frutas, então você vai botar na boca dela e ela vai dizer, essa eu não conheço. Você vai falar, essa fruta, sei lá, é o abacaxi, essa fruta é a goiaba, essa fruta é a banana. Então, através do lúdico, da brincadeira, a criança também pode se permitir experimentar. Então é isso. Mais uma vez, obrigada ao convite, né, para participar da Semana do Bebê, reforçando que uma alimentação saudável é colorida, é variada, não precisa ser difícil. Se vocês tiverem dificuldade, sou nutricionista no município, podem me procurar. É isso. Fiquem seguros, fiquem em casa, saiam só se necessário, usem máscaras, priorizem esse tipo de alimentação, porque isso sim vai fortalecer a imunidade de todos. E é isso. Um abraço e fiquem com Deus. Prefeitura de Passira. Vivendo um novo tempo.